Agora para Brasília, o ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, mantém decisões que limitaram decretos do presidente Jair Bolsonaro sobre compra de armas e munições. Luciana Verdolim, até quando vai esse julgamento, hein? O julgamento começou hoje, Tiago, vai até terça-feira da semana que vem, o próximo dia 20. Qual que é o questionamento? É em torno de liminares, pelo menos 3 liminares concedidas pelo ministro Edson Fachin contra decretos editados pelo presidente da República. Essa discussão não é de agora, não, é uma discussão mais antiga, tem um pedido de vista, um pedido do ministro Nunes Marques de suspender esse questionamento até que ele tenha uma avaliação mais embasada do assunto, mas agora, por conta da proximidade das eleições, o ministro Edson Fachin está levando a questão ao plenário virtual por conta exatamente do temor do ministro e de alguns partidos políticos de que esses decretos incentivem a violência durante o processo eleitoral brasileiro. Há já um posicionamento aí de várias entidades tentando convencer os ministros do Supremo Tribunal Federal a derrubarem decretos do presidente da República. O advogado Beto Vasconcelos, por exemplo, que representa o Instituto Igarapé, que estuda temas relacionados à segurança pública, ele diz que pesquisas recentes mostrariam que a população brasileira hoje entende que apenas policiais deveriam andar armados. A gente tem um trecho dessa declaração. Estamos aqui a assistir a delegação irresponsável do papel de segurança pública do Estado a cidadãos e cidadãs, quando na verdade deveria estar o Estado a administrar, restringir o porte, garantir a inviolabilidade, a vida, a saúde e, portanto, garantir também segurança pública. Bruno Bianco, no entanto, pensa diferente. De acordo com ele, a população já votou, entende que, na verdade, é um direito do cidadão ter uma arma de fogo em casa. A gente também tem um trecho. E nessa mesma linha, excelências, parecem mais insustentáveis as apontadas evidências do perigo em mora no presente caso, no sentido de que o início da campanha eleitoral exasperaria o risco de violência política. Ora, com todas as vênias, nenhum dos partidos políticos requerentes, nem o Amici Curiae, ao formularem pedidos de tutela incidental, trouxeram fatos novos e concretos nesse sentido. Bruno Bianco ainda afirma que a suspensão das novas regras não comprovaram supostos problemas, suposto aumento da violência política agora durante o período eleitoral. Por isso, de acordo com ele, essa discussão não deveria ser levada adiante. Até já, Luciana. Girando os nossos comentaristas, Roberto Mota, o Supremo deve se posicionar de que maneira em relação a isso? Olha, essas decisões que o STF está analisando agora suspenderam trechos de decretos do presidente. É uma clara interferência indevida no executivo. A posse e o porte de armas já estão rigorosamente regulamentados no Brasil. Essa decisão segue uma agenda ideológica, é um preconceito contra o direito de defesa armada, é uma pauta claramente eleitoral. Já tínhamos visto isso antes, quando o STF impediu o presidente de reduzir o imposto de importação de armas curtas. Isso não tem nada a ver com uma suposta violência eleitoral. O Instituto Igarapé é uma ONG de esquerda com uma agenda totalmente ideológica. Ele faz uma confusão proposital e inaceitável entre o direito à legítima defesa e o trabalho da polícia. Nenhuma polícia pode estar, ao mesmo tempo, em todo lugar. O direito à legítima defesa é um direito fundamental. Vale lembrar, no Brasil são assassinadas 110 pessoas todos os dias. 99,99% desses crimes são cometidos com armas ilegais que vêm do contrabando. Muitas dessas mortes ocorrem nas comunidades do Rio de Janeiro. As operações policiais nessas comunidades estão suspensas desde 2020 por decisão do ministro Fachin. O que a gente tem visto nos últimos anos, desde 2019, com essa proliferação de decretos do presidente Bolsonaro, é que o número de CACs, os caçadores, atiradores e colecionadores, triplicou de 2019 até agora. Tem mais de 1 milhão
né, de CACs, de pessoas com agora com essa atribuição. E o que acontece é que hoje nós temos um maior número de CACs até do que o efetivo de polícia militar, de policiais militares de todos os estados, a gente contar os policiais de todos os estados e do Distrito Federal, e as armas nas mãos do Exército, nós temos mais armas nas mãos de civis, dos ditos CACs. E temos visto também recentemente que muitos desses CACs têm sido usados como laranjas pelo crime organizado, pelo PCC, para comprar arma legalmente, com nota fiscal e mais barata. As armas são barateadas, custam menos, né, até acesso a fuzis, a armas de alto calibre, de calibres poderosos. Esses bandidos têm tido acesso por meio de CACs, ou eles pegam alguém como laranja e compram essas armas no mercado legalmente. E o pior disso tudo é que esses decretos, eles impõem também, eles significam uma interferência em outro poder, que é o poder legislativo. Porque o que nós temos hoje? O que nós temos hoje, que é a lei vigente, a lei em vigor, é a lei do Estatuto do Desarmamento. Ela dificulta o acesso a armas, ela impõe uma série de barreiras, uma série de restrições ao acesso às armas. O que o presidente Bolsonaro fez? Bom, eu sou a favor da liberação de armas, então vou flexibilizar o Estatuto de Desarmamento. Só que o problema é que o Poder Executivo não tem essa prerrogativa. O Mota, que é sempre tão cioso de que cada poder deva ficar no seu quadrado, dessa vez foi o Poder Executivo que está extrapolando suas funções e adentrando numa prerrogativa que é do Poder Legislativo. O Poder Executivo, no máximo, pode regulamentar o Estatuto do Desarmamento, ele não pode mudar o espírito da lei. Se existe uma lei vigente e se houver, eventualmente, a concordância de que poderia haver uma flexibilização do acesso às armas, muito bem, quem tem que fazer isso é o Poder Legislativo. O Poder Executivo extrapolou das suas atribuições, extrapolou das suas funções, além de haver toda essa questão sobre as armas. E, por último, para responder ao ponto colocado pelo Bruno Bianco, advogado-geral da União, apareceu aqui na nossa reportagem da Jovem Pan, ontem mesmo foi publicada uma pesquisa Violência e Democracia, Panorama Brasileiro pré-eleição de 2022, uma pesquisa da RAPS e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que mostra que 67,5% dos entrevistados têm muito ou pouco medo, ou pelo menos algum medo, de serem vítimas de agressões físicas por causa da violência política. Então, na véspera da eleição, nós encontramos quase 7 em cada 10 brasileiros com algum grau de receio, com algum grau de temor de serem vítimas de violência política. Isso é muito grave. Portanto, agiu corretamente o ministro Fachin ao colocar esse tema em julgamento pouco antes da eleição. Alguns pontos importantes para desfazer essas narrativas. Primeiro, o Estatuto do Desarmamento é um estatuto que foi criado apesar de ter sido realizado um plebiscito onde a população brasileira votou majoritariamente a favor do acesso às armas. É prerrogativa do presidente, sim, fazer essa regulamentação que ele fez sobre o assunto de armamentos. É importante que todo mundo saiba, no último ano, o número de CACs aumentou muito no Brasil, como a Amanda falou, e o número de homicídios teve uma queda recorde. Cada um tire a conclusão que quiser. Os Estados Unidos têm mais armas do que cidadãos. O número de homicídios por 100 mil habitantes dos Estados Unidos é 1/6 do número do Brasil. Quanto a CACs que são usados pelo PCC para obter armas, isso é narrativa. A esmagadora maioria, a absoluta maioria das armas dos bandidos vem do contrabando. Eu deixo aqui a Amanda o desafio de trazer números sobre a quantidade de armas desviadas de CACs. Eu trago aqui os meus números. De 48 mil armas apreendidas pela Polícia do Rio de Janeiro na mão de bandidos, apenas 11 armas tinham origem legal. Isso significa 0,022%. Isso significa nada. Olha, tem um número, você me desafiou, eu dei um Google rápido, porque obviamente eu não saberia esse número de cabeça, mas tem aqui uma reportagem publicada no jornal R7, né, da TV Record. Número de armas extraviadas ou roubadas de CAC aumenta 35,9%, 36%, dá para a gente arredondar, em 2021, por exemplo. Há uma série longa de matérias que eu posso trazer aqui, de reportagens feitas no estado de São Paulo, que mostram justamente esse novo modo de agir, novo modus operandi do PCC, ou seja, você, regimento, pega qualquer cidadão, como há poucos critérios para obtenção de armas, isso foi muito flexibilizado, você pode
pegar qualquer cidadão comum, cidadão do bem, entre muitas aspas, como se diz, usar essa pessoa como laranja para comprar um verdadeiro arsenal de armas. Hoje os CACs podem ter acesso de 30 a 60 armas, podem ter acesso, dependendo da arma, até 5.000 munições. Imagina um arsenal, se você pegar várias pessoas com ficha limpa, que podem ter acesso a essas armas, comprar muito mais barato no mercado legal, com nota fiscal, e isso ser repassado pelo PCC. Isso não é narrativa, isso é fruto de operações da Polícia Federal, que já tem deflagrado e desvendado várias quadrilhas que têm se utilizado de laranjas para comprar armas no mercado legal. Isso é um perigo, é arriscado. Quando você faz referência aos Estados Unidos, que tem mais armas do que cidadãos, esse é um tema sempre levantado. Você esquece de mencionar, por exemplo, todos os casos de armas que são de tiroteios que acontecem frequentemente em escolas americanas, de jovens, de adolescentes que pegam armas ou que têm acesso legal a essas armas, e isso acaba num tiroteio com vítimas fatais e com muitos feridos nas escolas americanas. Todo mundo já assistiu a cenas como essa. Então, de fato, esse não é um bom exemplo. O Estatuto do Desarmamento é a lei que está em vigor. Ela não proíbe o acesso às armas, mas ela impõe restrições pesadas para esse acesso à arma. Se isso tiver que ser modificado, quem tem que legislar sobre essa nova situação é o Congresso. Quem tem que dizer sim ou não e como isso será flexibilizado é o Congresso, não o presidente da República. Ele não tem poder, aliás, é isso que o Supremo vai responder, até onde vai essa prerrogativa do poder Executivo. Você poderia regulamentar a lei, ele não pode contrariar o espírito de uma lei vigente. Amanda, continua o desafio. Você achou no Google uma estatística que diz que o número aumentou 35%. Aumentou de quê para quê? Traga números absolutos. Eu quero que você prove que armas desviadas do CAC têm impacto na criminalidade. Não precisa pesquisar agora, não. Esse desafio pode ficar para frente. Eu não preciso nem pesquisar agora. Eu vou te responder, por exemplo, o promotor de São Paulo, que é Deixa eu só terminar a minha fala. É um notório combatente ao PCC, o Lincoln Deixa eu só terminar a minha fala, Amanda. Eu nunca te interrompo. Você está me fazendo um desafio, eu estou respondendo. Não, mas deixa eu só terminar a minha fala. Eu tenho outro desafio para você. Um que fala publicamente que é um erro dar tanto acesso, flexibilizar tanto o acesso às armas. É só procurar. Não, tudo bem, eu não quero opinião, eu quero números. Eu trouxe números. Quanto aos massacres dos Estados Unidos, no Brasil se mata todos os dias 110 pessoas. Uma semana de assassinatos no Brasil já vale por todos os massacres de um ano inteiro nos Estados Unidos.